Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula de biologia. Antes de começarmos, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar a notificação. Se gostarem da aula, dá um like, ok? Continuando a nossa aula de biologia, tá? Na área de citologia, essa é a nossa quarta aula. Organela citoplasmática 2. Então, se você perdeu a aula passada, dá uma revisada na aula 3, tá? Meu nome é Davi Soares. Vou tentar ajudar vocês para a gente completar as organelas, ok? Mitocôndria. Essa organela, em especial, ela tem a função de produzir energia, tá? Mas antes da gente chegar nesse fato importantíssimo, que é a produção de energia, a gente tem que parar aqui, ó. Membrana fosfolipídica, duas membranas fosfolipídicas, lembra muito a membrana plasmática, tá? Isso é importante para a gente guardar esse fato, porque daqui a pouco ele vai voltar, ok? Então vamos lá. Tem duas membranas fosfolipídicas, bonitinhas, fofinhas, uma extremidade lisa, lado de fora, e a outra cheia de dobrinhas, vilosidades, tá? São chamadas de cristas. Eu vou trabalhar de forma simples aqui a função dela, que é a produção de energia. Como é que ela faz essa produção de energia? Tá? O que a gente chama de respiração celular nada mais é do que vários processos químicos que ocorrem dentro da mitocôndria para a produção de ATP, adenosina trifosfato. Olha que lindo, tá? O que seria isso? Seria uma molécula que serve como uma bateria para a sua célula, tá? Então, nesse caso, tá lá bonitinho, ela produz essa energia, é guardada no ATP, nessa bateria. Quando você precisa, ela libera essa energia para você utilizar, ok? Tá? Coisa importante que fica aqui é respiração celular, tá? Lembra muito que a célula está respirando. Na verdade, é exatamente isso. Ela está utilizando o oxigênio que você gastou seu tempo respirando, tá? Então, quando a gente fala, mas o oxigênio mantém a gente vivo. É verdade, porque o oxigênio é essencial para a mitocôndria produzir energia. Só que tem um detalhe importantíssimo, tá? As suas mitocôndrias é como se fossem indivíduos com vida própria dentro de você. Por quê? Porque ela vai conseguir produzir proteína. Ela tem ribossomos, né? Ribossomos, a aula passada, produz proteína. Então, está aqui, além de ter proteínas específicas, ela também produz novas proteínas. E o mais importante e assustador, suas mitocôndrias têm DNA diferente do seu DNA, tá? Calma, então você está querendo chegar aonde com esse papo todo estranho? Simples. Provavelmente ocorreu o seguinte, a sua célula, lá quando a gente era um ser unicelular bonitinho, a gente se alimentou de um outro ser, que a gente chama hoje em dia de mitocôndria. Traduzindo isso, as mitocôndrias é como se fossem seres diferenciados da gente. Hã? É como se a gente tivesse uma bactéria dentro da gente trabalhando em mutualismo eternamente forever, tá? Então, nesse caso, as mitocôndrias vêm desde o seu nascimento. A gente ganha as mitocôndrias da nossa mãe, lá do ovócito dela, tá? E vai continuar eternamente se multiplicando em todas as suas células. Detalhe importante, quando você precisa, exemplo, você faz uma atividade física constante, então você precisa sempre de energia. Suas mitocôndrias se reproduzem, produzem maior quantidade de mitocôndrias, produzindo assim uma maior quantidade de energia. Por isso, quando você faz atividade ao longo prazo, você cansa menos, ok? Outra organela que a gente tem que ver, que nós, animaizinhos de teta, não temos, seria o cloroplasto, tá? Que vai estar nas plantas e algas, tá? Ele vai ter clorofila, por isso essa cor esverdeada bonitinha, tá?
Mas a parte importante dos cloroplastos é que ela vai fazer a fotossíntese na planta. Ou seja, na gente as mitocôndrias produzem ATP, mas a gente tem que comer para produzir energia, tá? Porque a mitocôndria precisa de alimento para produzir a nossa energia. No caso das plantas, tem um outro ser vivo lá dentro. Além das mitocôndrias, tem o cloroplasto, que também se multiplica, produz maior quantidade e, no caso da planta, faz a fotossíntese, que é a energia dela, tá? Então, no caso da planta, ela já não precisa nem se alimentar. Peroxissoma. Com o nome lindo desse, vai ser uma organela com uma única função: metabolismo do peróxido de hidrogênio. Nossa, que nome lindo esse negócio, tá? Detalhe, essa substância é extremamente tóxica, tá? Que é encontrada na água oxigenada. Detalhe, então eu tenho água oxigenada dentro, às vezes acontece de ter liberação dentro de você, alguns fagócitos, algumas células que digerem outras células ou outros organismos, às vezes soltam essa substância, que é tóxica. Então, o seu corpo tem uma organela que neutraliza ela. Exemplo, você se cortou, clássico de mãe, chega lá e taca água oxigenada, começa a borbulhar. Essa borbulha, literalmente, é a quebra da água oxigenada, liberando o gás oxigênio e ficando só água ali dentro. Tá? Para quê? Para evitar de ser tóxico para a sua célula. Para que a gente faz isso? Porque nesse momento mata várias bactérias que poderiam estar ali. Ok? Centríolos. A gente viu que a gente vai ver, na verdade, que na divisão celular, tá, é essencial que os centríolos estejam nos polos da célula para puxar o material genético, cada um para a sua célula, ok? Ele vai estar lá os pares bonitinhos e, se der tudo certo, ele vai participar, entre outras coisas, da estrutura dos cílios, suporte dos cílios. Cílios, diferente do que a gente pensa, os cílios dos nossos olhos, tá? Nesse caso aqui, os cílios dos nossos olhos vão ajudar para proteger de entrada de substâncias no seu olhinho. Já de seres como esse protozoário bonitinho e no caso do seu sistema respiratório, esses cílios eles dobram e fazem assim. Para quê? Para que crie um movimento constante e que, no caso dos animais, possa se locomover, no caso da gente, locomover substâncias. Como assim? No seu sistema respiratório, a gente tem muco, tá? E esse muco, ele vai ficar preso ali se não fosse saindo. Então, os cílios vão carregando esse muco e depois desce novamente, ok? Flagelos. Esse a gente sempre lembra e a gente falou esses tempos atrás, que é o rabinho do espermatozoide. Ah, isso aqui é um espermatozoide? Não. Esses são os coanócitos, as partes de dentro dos poríferos, das esponjas do mar, tá? Ah, então serve para se mover? Não. Serve para mover a água. Lembra lá dos cílios que movia a água? Aqui também. Só que fica rodando e empurrando a água para um sentido só também. Ok? Exercício para não se alongar muito. Esse cientista de nome lindo descobriu que as mitocôndrias de espermatozoides são destruídas após fertilizarem os óvulos, tá? Com relação ao assunto, vamos lá. Mitocôndria, a primeira organela que a gente trabalhou nessa aula, são organelas responsáveis pela produção de energia nas células? Ah, voltar. Eita. A gente viu ali que sim, né? As mitocôndrias dependem do DNA do núcleo. Lembra que eu falei que mitocôndria é uma célula diferenciada? Então esquece essa.
Fenômeno acima explica por que os mamíferos só ordem DNA mitocondrial do lado paterno. Detalhe bem interessante, porque a mitocôndria que a gente tem, na verdade, é materna. Acontece isso porque a cauda do espermatozoide fica para fora do óvulo. E é na base da cauda que fica todas as mitocôndrias. Por quê? Lembrando, mitocôndria produz energia. A energia, no caso do espermatozoide, só para mover o rabinho dele, para nadar rapidamente, tá? Como ele fica para fora, a mitocôndria que todos nós recebemos é o que está dentro do óvulo, e aí a gente só permanece mantendo elas, tá? As mitocôndrias, por conterem seu próprio DNA, também participam da lise nas células e nos tecidos. Para quem não lembra o que é lise, é quebra, tá? Destruição. Faz muito sentido, faz. As mitocôndrias dos vegetais possuem clorofila em sua constituição. Ui? As mitocôndrias exercem uma função denominada respiração celular. Lembra lá que eu falei de respiração celular, que nada mais é do que a nossa respiração para levar oxigênio para ela, tá? Que como resultado final produz ATP. ATP, a bateriazinha que a gente tem, tá? Nas células eucarióticas primitivas, as mitocôndrias eram ausentes. Se a gente for pensar antes do desenvolvimento, mas nesse caso, pequeno detalhe importante, toda célula ali, tá? Era procarionte, tá? Para ter células eucariontes, já tem mitocôndria. Já é uma evolução plus, tá? Então a resposta seria essa, apenas a número 1 e a número 32. Foi um prazer revê-los. Relembrando, se inscreva no nosso canal, tá? Se gostaram da aula, dê um like e até a próxima.